Parabéns também para ti. Parabéns para ti por esse dia. Somos psicanalistas, estamos nessa guerra aí, nessa luta, né? Para reconhecimento da psicanálise. Vamos que vamos. Tivemos atraso aí. Hoje eu peguei todos os sinais fechados, peguei todas as esquinas fechadas, até chegar aqui na sede, aqui na Taquara. Liberei o link agora, vamos ver, esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Vamos iniciar a aula hoje sobre Melanie Klein. Vou fazer um resumão sobre Melanie Klein hoje. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo direitinho. A imagem tá boa. Então tá tranquilo. Deixa eu aumentar um pouco aqui a televisão. Ouvir legal. Vamos ver. Cadê o povo? Kátia Simone. Bom dia, Kátia. Bom dia, Kátia Simone. Bom dia. Então, vamos dar início já. Só mais um pouquinho. Nós vamos iniciar a nossa aula. Todos me ouvem bem? Está o Brundário aí, está a Carolina, a Kátia Simone. Essa foto linda aí com a princesa Diana Rocha, acabou de entrar, está conectando. Bom dia, Diana. Diana está no carro assistindo a aula. Vai assistir ela no carro. Ela é demais, meu. Ela é demais. Vou compartilhar a tela aqui para nós começarmos já a nossa aula. Hoje eu vou fazer um resumão bonitão de Melanie Klein. Aí, parabéns, doutores, parabéns, doutora Diana Rocha, doutora Carolina. Obrigada. Parabéns para você Simone, também. Bruno Dário, parabéns para vocês. Hoje é 6 de maio, comemorado aí em várias partes do mundo. Aniversário, seria o aniversário de Sigmund Freud, né? Ele hoje, vamos ver aqui, quantos anos teria Freud hoje? Vamos ver? Freud hoje. Ele nasceu em 1900 e morte dele nasceu em 1956, morreu em 1900, morreu com 83 anos. Hoje ele estaria com 127 anos. Negócio disso, muita coisa, né, mesmo? Então, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e as teorias de Melanie Klein. Melanie Klein foi muito importante para a psicanálise infantil e até hoje é muito importante para nós psicanalistas. Essa matéria de Melanie Klein, contribuições de Melanie Klein, faz parte da grade do nosso
da nossa grade curricular do Instituto Humaniza, tá? E também do Mente Renovada. Nós entendemos que as contribuições dessa grande psicanalista é de suma importância para nós, psicanalistas, o que tange atendimentos, o que tange um olhar psicanalítico voltado para a infância, voltado para a criança. Então, é uma das nossas matérias. Eu, particularmente, gosto muito de Melanie Klein, não só por atuar como psicanalista, mas também atuando como professor de escola, como professor de ensino fundamental 2, de ensino médio. Essas teorias de Melanie Klein me ajudam muito, já me ajudaram, me ajudam muito hoje, com os atendimentos, com um olhar, uma visão melhor para os alunos, até com os meus filhos, já me ajudaram e ajudam muito, que ainda estou com um filho de 1 ano e 8 meses. Então, essas teorias me ajudam muito. Vamos lá. Qualquer dúvida, só falar ou levantar a mão. Nós estamos aqui para tirar quaisquer dúvidas, estamos aqui para aprender juntos. Eu não sou e nunca serei um detentor do conhecimento. Eu sou um facilitador. Aprendo com vocês, ensino e aprendo todos os dias. Esse é meu lema. Se todos os dias eu acordar, eu ensinar alguma coisa, eu aprender alguma coisa com alguém e me divertir, eu ganhei meu dia. Então, vamos lá, Melanie Klein, né? De 1882 a 1960. Foi uma grande psicanalista austríaca que se mudou para a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Freud também muda para a Inglaterra, na entrada ali da guerra, ele também muda. A ONU permite e ele muda também. Ele sai do seu país e vai para Londres. Ele cria a Sociedade de Londres, né? Ela foi pioneira em diversas teorias técnicas psicanalíticas. Lembrando que isso que eu estou lendo com vocês, eu vou explicar, é um resumo que eu fiz da apostila, que a apostila está muito grande. Então, é completo. Hoje é um resumo sobre Melanie Klein, incluindo a teoria das relações objetais e a técnica psicanalítica com criança. Klein também contribuiu para a teoria freudiana da pulsão da morte. Então, Melanie Klein ela foi muito bem requisitada, foi muito bem nas suas teorias. Ali em Londres, ela principalmente foi uma das pioneiras no tratamento de crianças junto com Anna Freud, filha de Freud. Só que Anna Freud ela dizia que criança não fazia feedback, né? Que era muito complicado, mas que ela atendia de acordo com as técnicas do pai dela, associações livres e tal. Quando Melanie Klein vem, ela já vem mais com uma visão da teoria da brincadeira, da teoria psicanalítica com técnicas de relações objetais, de objetos, objeto entre a mãe e a criança. Então, ela já vem mais com essa ideia e ela contribui também para a teoria de Freud sobre pulsão de morte. A visão dela sobre pulsão de morte é muito interessante também. Então, nós vamos ver algumas teorias. Vamos ver teorias das relações objetais, nós vamos ver teoria das posições esquizoparanoide e depressiva. No terceiro, nós vamos ver também técnicas psicanalíticas com criança. Vamos ver concepção de pulsão de morte, segundo Melanie Klein. A influência de Melanie Klein na psicanálise contemporânea. E vamos ver mais outras coisas aqui, segundo Melanie Klein. Então, partindo já da teoria das relações objetais, o que Klein fala? Klein propôs que a relação da criança com a mãe é crucial para o seu desenvolvimento emocional. Uma coisa que nós temos que entender, nós psicanalistas. Essa teoria de Melanie Klein, 1930, 1929, junto com Freud, ali, ela morre em 1960. Olha quantos anos tem, olha quanto tempo se passou isso. E ela já vinha falando o que é relação objetal? Hoje, as relações objetais de Melanie Klein. Ela vinha falando que a relação da criança com a mãe é crucial para o seu desenvolvimento emocional. Ontem, aqui no Rio, eu estava corrigindo e-mails. Ontem eu corrigi muitos e-mails, graças a Deus, consegui zerar e-mails de muitos alunos. Ontem eu corrigi mais de 100 e-mails, graças a Deus. Eu estava vendo um debate de uma rádio e tinha uma pessoa lá que estava compondo a mesa do debate e ela disse que ela estava emocionada. Muito bom, uma pessoa muito conhecida na área das emoções,
estava muito, muito emocionada porque ela tinha acabado de fazer uma especialização em neurociência e a neurociência comprovou que o ambiente, a relação entre mãe e entre a criança é fundamental para o desenvolvimento emocional. Pô, legal, muito bom que a neurociência contribuiu. Mas Melanie Klein já falava isso há muito tempo. Melanie Klein, a teoria principal de Melanie Klein é essa, que a relação objetal entre a mãe e a criança é crucial para o desenvolvimento emocional. É igual quando se fala de um Winnicott, mês passado foi aula de Winnicott, quando se fala a frase de Winnicott, a frase muito interessante para nós, quando ele diz que todo ser humano ele tem um potencial para crescimento, todo ser humano. O que vai determinar o seu crescimento é o seu ambiente. Pô, mas isso, olha como o Winnicott falou isso há anos. As pessoas querem provar hoje vai só confirmando. Não estou dizendo que as novas ciências, as novas técnicas, não pode confirmar, pode. Mas o Winnicott falou há muito tempo atrás que todo o ser humano tem um potencial de crescimento. O que vai impedir são os seus ambientes. E nós sabemos disso. O ambiente que uma criança é criada, o ambiente que uma criança emocionalmente está ali, junto daquele ambiente, é que vai interferir no seu crescimento. Aí vem Klein falando sobre as técnicas infantis, que essa relação entre a mãe é crucial para o desenvolvimento. Para nós, psicanalistas, o que tem a ver essa teoria objetal de Melanie Klein? Tudo aquilo que eu falo. Exemplo, chega uma pessoa no seu consultório, você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, alguém indicou a pessoa para o seu consultório, alguém indicou ela para procurar uma doutora Diana Rocha, doutora Kátia, doutor Bruno, doutora Carolina, doutor Michel, te indicaram. A pessoa chegou, eu sempre falo, ela vai chegar com uma resistência, mas você consegue, com a teoria de Melanie Klein, quebrar essa resistência. Como? Beleza, nome fictício. Oi, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Como você está? O que te traz aqui no consultório? Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito deprimida. Legal, bate na teoria objetal. E aí? Fala um pouquinho para mim sobre a sua infância. Fala um pouquinho para mim sobre a sua mãe. Fala sobre a sua mãe para mim. Na hora que você mete, fala sobre a sua mãe, a pessoa já muda o semblante, a pessoa já respira fundo. Aí você entra com a técnica de associações livres de Freud e você arrebenta nessa concepção. É que as pessoas, quando começam a estudar psicanálise, elas ficam meio complicadas, elas ficam com medo. Gente, é contribuições de Bill, é contribuições de Melanie Klein, é contribuições de Jacques Lacan, é contribuição de Winnicott, é mecanismo de defesa, é doenças psicossomáticas. Como é que eu vou juntar tudo isso e colocar dentro do consultório? Estou te explicando. A pessoa chegou no seu consultório, a pessoa não sabe nem o que falar, usa a técnica de Melanie Klein, vai logo na família, vai logo na mãe. Aí, quando ela começar a falar, você vai descobrir a treta. Ah, porque minha mãe não me criou? Ah, porque minha mãe foi criada pela minha avó? Aí começa todo o processo analítico. Então, a Melanie Klein ela argumentou que a criança começa a internalizar a imagem da mãe como objeto interno, o que afeta a forma como a criança vê a si mesma e aos outros. Então, o que Melanie Klein falou? Que a criança, quando ela está ali olhando para a mãe, ela já começa a ter uma imagem internalizada dentro dela que a mãe é um objeto interno, ou seja, que a mãe faz parte dela. Então, é através desse afeto, dessa forma como que a criança olha para a mãe, que ela vai começar a ver a si mesmo e a ver os outros. Uma criança, é muito lindo o processo, quando você vê um bebê, quando você vê uma criança com a carinha assim, olhando para a mãe, isso foi o que Melanie Klein falou. Isso é de suma importância, porque a criança começa a internalizar dentro dela a imagem da mãe como objeto interno. A mãe faz parte dela mesma, e é através dela mesma que ela começa a enxergar o que está em volta, o seu ambiente, já usa o Winnicott, e as pessoas que estão à sua volta. Tanto é que
A criança está ali com a mãe, né? Olhando para a mãe. Quando chega o pai, aí o pai fala a voz. Oi, coisa linda do papai. Através da mãe, ela começa a dar uma olhadinha e reconhecer a voz do pai. É através da mãe, porque a mãe que é o referencial para isso. Então, isso levou a uma compreensão mais profunda da formação do ego, da formação da criança e da personalidade. E o que isso aconteceu? Ajudou a estabelecer a psicanálise como uma disciplina que também lida com as relações interpessoais. Então, o que tem a ver? A teoria objetais de Melanie Klein, o que tem a ver? Que essa presença da mãe é crucial para o desenvolvimento emocional da criança. O que tem a ver que a mãe é o objeto interno da criança, que ela olha tudo que está em sua volta, com a psicanálise? Essa teoria de Melanie Klein, o que ela fez? Ela ajudou hoje a psicanálise a entender a formação do ego, que é a consciência. Nós sabemos que uma criança do zero aos 3 anos, ela não tem uma consciência, não tem um ego formado, mas a partir dos 3 anos, dos 3 aos 7, vai formando um caráter, vai formando uma personalidade de acordo com o caráter e a personalidade dos seus pais e do ambiente que está envolvido. E a teoria de Melanie Klein começou a ajudar nessa formação do ego, na formação da personalidade, e hoje, para nós, psicanalistas, isso vai nos mostrar a relação interpessoal que as pessoas mantêm hoje com os outros, no trabalho, na sua vida, com as pessoas, com seu cônjuge, com seus filhos, porque a pessoa não pode dar aquilo que não tem. Pode falar, Diana. O complexo de Édipo, ele pode ser ultrapassado à fase dos 5 anos de idade? O complexo de Édipo... Dessa fase da conexão com os pais, da conexão com a mãe, com o pai. Isso, o complexo de Édipo, ele começava muito na puberdade, né? Ali da criança. Mas hoje já adiantou tanto que nós vemos criança com 5, com 7, com 8, já com esse complexo de Édipo. Eu sempre falo nas aulas, o meu filho Misael hoje está com 11 anos, mas desde cedo eu me lembro de 6, 7 anos, até 5, ele virava e falava assim para mim, eu sempre falo, não tenho vergonha, as pessoas me conhecem, que eu não sou de mimimi, ele falava assim, não toque nas partes íntimas da minha mãe, porque senão eu vou chegar na voadora. Eu vou te pegar, pai, não toque nas partes íntimas, não toque na bunda da minha mãe. Até que eu tive que dar uma voltinha com ele, eu sempre falo isso, eu coloquei ele no carro, dei uma voltinha com ele, se tiver crianças perto aí, você abaixa um pouco o som. Eu falei para ele assim, ó, botei ele no carro e falei, filhão, vamos dar uma voltinha ali com o papai. Deixa eu te explicar aqui. Ela é sua mãe, você mama na sua mãe, mas quem come a sua mãe sou eu. Eu já dei uma castração que é para ele se ligar, para ele entender que existe esse complexo de Édipo. O menino começa a ter ciúme da mãe. Então, eu peguei e já entrei com essa castração. Hoje está de boa. Hoje ele até brinca com essa situação. Mas o complexo de Édipo começa muito ali na puberdade. Eu já tenho visto caso, sofri esse caso em casa, onde está muito acelerado. As crianças estão desenvolvendo, até por causa da informação, da internet, o complexo de Édipo muito cedo. Então, voltando para cá, para a teoria vegetal, essa teoria de Melanie Klein foi muito importante para esse processo interpessoal das pessoas e nós prestarmos atenção nesse processo de relacionamento das pessoas uma com as outras. Porque a maioria da ansiedade, da depressão, desses transtornos emocionais que acontece com todo ser humano está muito interligado ao desenvolvimento emocional na infância, essa presença da mãe, essa presença do ambiente saudável para o crescimento, isso vai interferir nas relações interpessoais, porque depois as pessoas não sabem conviver numa escola, não sabem conviver entre pessoas, numa empresa. Então, isso vai gerando ansiedade, depressão, tudo isso, tá? Todos estão me ouvindo bem? Pode me dar um feedback aí? Sim. Nós estamos aqui, Diana Rocha, Amel Moraes, Fátima Costa, Bruno Dário. Todo mundo ouvindo bem, né? Estamos ouvindo sim, mestre. Perfeito.
Qualquer perguntinha, levante a mão. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então, nós acabamos de discorrer um pouco sobre a teoria das relações objetais. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as teorias das posições esquizoparanoide e depressiva. Isso também é um assunto muito interessante. Vamos discorrer sobre isso. Lá embaixo nós vamos falar um pouco mais. O que Clay fez? Clay propôs que a criança passa por duas posições psicológicas distintas durante o seu desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento com a mãe, ela passa por dois processos. Ela colocou como duas posições. A primeira posição é a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. A posição esquizoparanoide é caracterizada por um pensamento primitivo e pela fragmentação do ego, enquanto a depressiva é caracterizada pela capacidade de simpatia e pelo sentimento de culpa. Essas posições são cruciais para o desenvolvimento emocional da criança e para a formação da personalidade. O que é a posição esquizoparanoide? É caracterizada por quê? Pensamentos primitivos, início de tudo. E são fragmentações de ego. Quando você vê um bebê, uma criança, você vai ver... Deixa eu pegar aqui embaixo, aqui, muito interessante, ó. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui nesse resumão. Reconhecimento da abordagem, a pulsão de morte. Aqui, ó. O que é a esquizoparanoide? É um termo usado para descrever um tipo de transtorno de personalidade, caracterizada por traços de esquizofrenia e paranoide, né? A Melanie Klein usou essa frase, esquizoparanoide, para determinar os pensamentos primitivos da criança, com fragmentação do seu ego. Ou seja, pessoas com esse transtorno, vou resumir tudinho, pode apresentar sintomas como desconfiança excessiva dos outros, suspeita injustificada de que estão sendo perseguidos ou prejudicadas, ideias delirantes, pensamento mágico e desorganização cognitiva. Esquizoparanoide também pode se referir a um estado mental Nesse caso, os sintomas podem ser causados por interesse interno, uso de drogas, privação de sono e outras condições. É importante notar que o termo esquizoparanoide não é mais usado como diagnóstico formal na psiquiatria. É a condição que ele descreve e foi substituída por diagnóstico mais preciso e específico, como transtorno de personalidade esquizotípica ou transtorno delirante. Isso é muito interessante. Ela usou esse termo sobre... Vou voltar aqui. Aqui apareceu que minha internet caiu, mas voltou. Não, para mim está normal. Muito interessante sobre esse processo de esquizoparanoide, ela colocou interessante o quê? Os primeiros pensamentos primitivos da criança é como um delírio, que ele vai e volta. E pensa, você olha para a criança, tem hora que a mãe percebe que a criança parece que está se comunicando de forma inteligível com a mãe. E se comunica. Mas tem hora que a criança sai de si. Então, essa posição de esquizoparanoide é aqueles pensamentos mais primitivos da criança. Então, os primeiros pensamentos vai vir fragmentado. Hora consciente, hora não consciente. Por isso que ela usou essa terminologia, que é usado hoje, já nem usa mais na psiquiatria quando vai se falar de esquizofrenia. Porque a pessoa esquizofrênica, ora ela está ligada na consciência, na realidade, ora ela está ligada fora da realidade. O ego, a consciência de uma pessoa esquizofrênica, ela tem fragmentos. Tem hora que ela vai no pensamento primitivo, tem hora que ela vai numa consciência, tem hora que ela vem no inconsciente. Então, essa posição da criança no desenvolvimento
na posição esquizoparanoide, essa posição de quê? Os pensamentos primitivos, ou seja, os primeiros pensamentos de uma criança. Pode falar, Diana. Tem um áudio de alguém aberto, tem criança falando e está dando um eco. Ô, gente, tem áudio aberto aí, todo mundo fecha o áudio, porque está dando interferência, tá, voz de criança. Todo mundo fecha o áudio, eu vou deixar só o meu áudio aberto. Quando você quiser falar, você levanta a mãozinha, eu te dou a palavra, você abre o áudio, beleza? Vamos lá. Então, a posição esquizofrenóide é essa. Os pensamentos primitivos e fragmentados do ego. A posição depressiva é caracterizada pela capacidade de simpatia pelo sentimento de culpa. Então, já a posição depressiva, a criança já começa a ter uma capacidade de interagir mais com a mãe, né? Quando se fala de culpa, não é culpa de ter feito algo errado, mas aquele sentimento, né, de simpatia, e vai um sentimento de culpa. Tudo isso é crucial para o desenvolvimento da emoção e da personalidade da pessoa. Porque se a criança, quando passa, ela identificou essas duas posições, esquizoparanoide e depressiva, se ela não tem a presença da mãe ali crucial, na formação dessa duas posições, vai interferir no desenvolvimento emocional e na personalidade do ser humano. Até porque o ser humano só consegue, o homem em si, homem e mulher, só consegue chegar a uma vida adulta com um pouco de saúde emocional se o processo primitivo dela, se o processo de desenvolvimento na infância, logo no nascimento, nos primeiros meses, nos primeiros 3 anos, se essa presença, esse ambiente da mãe for profundamente ali com essa criança, isso vai fazer com que ela desenvolva um processo emocional, uma personalidade bem formada. Vamos agora para a técnica psicanalítica com criança. O que aconteceu com esse processo de Melanie Klein com essas crianças? Então, a Klein começou a desenvolver uma técnica psicanalítica específica para crianças. Até então, tinha a técnica de Freud, né? Associações livres, os mecanismos de defesa que ele usava, interpretação de sonho, as técnicas tradicionais de Freud, que é o pai da psicanálise, que é a raiz, ele é a raiz, os ramos foram saindo. Lacan, Bion, Winnicott, Melanie Klein, Ana Freud. Até então, não se tinha uma técnica desenvolvida, apesar da Ana Freud, mas especificamente para a criança. Então, Klein ela começa a se concentrar nos jogos, nos brinquedos, nas fantasias. E essa técnica é baseada na ideia de que as crianças usam o brincar como uma forma de expressar seus conflitos emocionais e suas fantasias inconscientes. E a técnica de Klein ajudou a revolucionar a psicanálise infantil e é amplamente utilizada até hoje. Então, Klein começa a juntar a técnica de Freud junto com a dela e ela começa a usar as formas de jogos, de brinquedos e fantasias. Existem até alguns psicanalistas que falam assim, eu não quero atender criança, porque criança não faz feedback. Criança faz feedback, sim, de acordo com as técnicas que você vai usar. Você não vai usar técnicas tradicionais de Freud com criança, mas você pode usar as técnicas de Melanie Klein, através de jogos, através de brinquedos, fantasias. Deixa eu contar um caso para vocês aqui muito interessante. Uma vez uma mãe me procurou por uma criança, e todas as vezes, todo mundo sempre ouviu falar isso, todas as vezes que o pai chegava dentro de casa, essa criança ia correndo, pegava a vassoura e batia no pai. Isso com 4, 5 aninhos. O pai chegava, a criança corria para a cozinha, pegava a vassoura para bater no pai. E ela me procurou. Os três primeiros atendimentos eu não fiz com a criança, eu fiz com a mãe. Perguntei tudo para a mãe, conversei tudo com a mãe. Depois eu mandei a criança.
Era um menino de 5 anos de idade. Quando ele chegou no consultório, ele já entrou, muito interessante, quando ele entrou no consultório, eu já estava no chão, sentado, com alguns bonecos. Eu não estava sentado na mesa, atrás de uma mesa, aguardando uma criança. Eu já estava sentado, eu levei alguns bonecos do meu filho para essa sessão, e quando ele chegou, eu falei, pô, senta aí, qual é o seu nome? Ele começou a falar o nome. Quando ele sentou, ele já pegou os bonecos. Nisso que ele pegou os bonecos, ele pegou 2 bonecos. Na época, eu levei um Batman e levei o Flash. Era o Batman meio preto com cinza e o Flash todo vermelho. O que ele fez? Ele colocou o Batman em cima e o Flash embaixo. E começou a apertar. Apertar. Comecei a conversar com ele e tal. Eu perguntei, o que significa esses bonecos aí? Aí ele virou e falou assim, é papai em cima da mamãe. Toda noite, papai fica em cima da mamãe. Tá? E a mamãe fala para ele, bate, pode bater mais. E papai bate na mamãe. Papai bate na mamãe? E por que todas as vezes você pega a vassoura? Ele falou, para defender minha mãe. Porque quando meu pai chega do trabalho, eu acho que meu pai vai querer bater na minha mãe como ele bate à noite. Aí passou, fica à vontade, Manuelina. Aí passou, eu chamei a mãe novamente e perguntei, me conta um pouco da sua vida, da sua história, da vida do seu marido. O seu filho dorme aonde? Ela falou assim, ele tem um quarto dele, mas ele dorme no nosso quarto. O berço é de frente à nossa cama. Aí eu sou bem claro, eu sou bem verdadeiro, o psicanalista tem que ser bem verdadeiro. Eu falei, como que vocês mantêm relações sexuais com o filho no quarto? Aí ela falou assim, e eu gosto muito, eu e meu marido. Eu falei, não, essa parte eu não quero saber, não. Eu quero saber como que vocês fazem o processo. Ela, assim, a gente bota o menino para dormir, quando o menino está dormindo, nós vamos lá, eu principalmente coloco a mão no nariz dele e vejo se ele está respirando. Se ele não estiver respirando muito forte, ele está dormindo. A gente olha para ele. Se ele estiver dormindo, a gente cai para dentro. Eu falei, como é que é? Então, ela falou assim, de vez em quando o negócio esquenta, né? Olha, escuta a história. Eu falo pro meu marido, vai, bate mais. Eu falei, então, é isso que o seu filho falou. Bate mais. Ele não entende que bater mais para você é um prazer. Mas para ele é uma violência que o pai está fazendo com a mãe. Matamos a charada. Eu matei essa charada com 2 bonecos de super-heróis. Então tem que prestar atenção, porque as técnicas de Melanie Klein é muito bom para cuidar de criança. Foi uma experiência tremenda que eu tive com essa criança. Nós conseguimos identificar, aí eu dei algumas alternativas, algumas estratégias de botar um quartinho para ele e tal, e foi muito bom para essa família. Então, as técnicas de Melanie Klein é muito bem usadas até hoje. Perguntas e dúvidas até aqui? Eu tenho pedindo para o cara do iPhone SE, pelo amor de Deus, fechar o áudio. Pelo amor de Deus, que está horrível. Gente, tem um áudio aberto aí, quem está com fone. É do tá iPhone. muito. No teto da casa. Ali na apostila está ali, é só prestar atenção ali. Tá bonita com esse óculos, hein? Vamos, gente, chegou a aluna aqui, nossa, Manuelina, gente fina. Vamos lá, gente. Vou falar agora um pouquinho sobre pulsão de morte, de Melanie Klein, as concepções de pulsão de morte dela. Lá na frente eu vou comentar um pouco mais. Vamos lá? Klein contribuiu... Deixa eu ver aqui um negócio que está dizendo que minha internet está toda hora oscilando, misericórdia. Vamos lá. Concepção de pulsão de morte. Klein contribuiu para a teoria freudiana da pulsão de morte, argumentando que a agressividade
é uma força motriz fundamental na vida emocional das pessoas. Ela argumenta que a agressividade é uma expressão da pulsão de morte e que a capacidade de lidar com essa agressividade é crucial para o desenvolvimento emocional saudável. Cara, isso é muito top. Deixa eu falar aqui um pouco sobre a pulsão de Freud. Está aqui, ó, eu separei aqui um pouquinho para a gente lembrar sobre a pulsão de morte. Depois eu mando esse resumão para vocês nos grupos aí. É um resumão que eu fiz ontem à noite. Então, tem que ficar lendo a apostila toda. Quer ver aqui? Deixa eu pegar para você aqui. Reconhecimento de morte. Cadê? Nossa posição de depressão. Aqui, ó. Para Freud, vamos relembrar o que é pulsão de morte para Freud. Depois a gente volta lá na pulsão de morte para Melanie Klein. Ó, para Freud, a pulsão de morte, também conhecida como pulsão destrutiva ou pulsão de morte agressiva. Então, todas as vezes que falar de pulsão de morte na Freud, pode ser conhecida também como pulsão destrutiva ou de morte e agressão. É uma das duas principais pulsões que compõem a personalidade humana. A outra é a pulsão de vida. Então, o que vai compor a personalidade do ser humano é a pulsão de morte e a pulsão de vida. Sempre a gente tem que lembrar sobre isso. A pulsão de morte é uma força interna que vai impulsionar o indivíduo em direção à destruição, aniquilação ou ao retorno a um estado inorgânico. Então, essa pulsão de morte é que leva a pessoa à direção de destruir a sua vida, de aniquilar a sua vida. E muitas vezes você vai ter paciente que vai chegar no seu consultório com essa pulsão de morte muito aflorada. Nós vamos ter que fazer um processo psicanalítico, passando pela formação das suas emoções, da formação da sua personalidade, para ver se ela não traz da família, da mãe, do pai, para ver se ela não traz da avó essa pulsão de morte. Porque a pulsão de morte ela vem para destruir a pessoa. E é uma força mesmo. E traz um estado inorgânico. É da pessoa, é dentro dela. Então, Freud descreveu essa pulsão como uma força que vai buscar o quê? Reduzir a tensão e a excitação do organismo. E que pode ser direcionado tanto para o mundo exterior quanto para o seu próprio eu. Então, essa pulsão de morte ela pode ser direcionada tanto para a parte exterior, né, ser colocada para fora, ou para dentro de si mesmo. Então, Freud acreditava o quê? Que a pulsão de morte... Olha o que Freud acreditava. Que a pulsão de morte é inerente. Todos os seres humanos têm com ele. E que ela é parte integrante da personalidade. Não tem como ter personalidade, não tem como ter vida se não ter pulsão de morte. Isso está dentro da pessoa. Ou a pessoa vai externar, ou a pessoa vai guardar dentro dela. Freud também argumentou que essa pulsão está constante com o conflito com a pulsão de vida, que busca preservar a vida e manter o organismo em um estado de equilíbrio. Se a pessoa tiver só pulsão de morte, ela se destrói. Se ela tiver só pulsão de vida, ela se destrói. Então, tem que ter o quê? Um equilíbrio entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Você vai pegar paciente, como eu já peguei, que a pulsão de morte dele é muito forte. Então, você tem que fazer um tratamento psicanalítico para tirar isso e equilibrar. Pulsão de morte e pulsão de vida. A pulsão de morte foi um conceito controverso na teoria de Freud. E foi criticada por outros psicanalistas e teóricos, por ser difícil de provar empiricamente. No entanto, muitos psicanalistas posteriores continuaram a explorar o conceito de pulsão de morte e aplicaram em suas teorias práticas clínicas. Então, você vê que o conceito de pulsão de Freud é muito interessante. Essa força destrutiva de morte, essa força de vida que tem que ter um equilíbrio. A gente volta lá para Melanie Klein. Quando Melanie Klein vai falar sobre essa pulsão de morte. Aí, olha o que ela fala. Klein contribuiu para a teoria freudiana da pulsão de morte. E ela argumentou o quê? Que essa agressividade, essa pulsão, é fundamental para quê?
para o desenvolvimento emocional das pessoas. Então, ela vai argumentar que essa agressividade é uma expressão da pulsão de morte, que vai dar o quê? A capacidade de lidar com essa agressividade. E isso vai ser o quê? Primordial para a emoção saudável. Melanie Klein pega um gancho de Freud e diz que a pulsão de morte ela é fundamental, crucial para a vida emocional da pessoa. Porque se a pessoa não tiver essa agressividade, se a pessoa não tiver essa capacidade de lidar com essa agressividade, ela não vai ter um desenvolvimento emocional saudável. Então, a pulsão de morte para Melanie Klein, ela é fundamental. Ela é o quê? Uma força que vai o quê? Que vai, tipo uma engrenagem, vai fazer com que a pessoa tenha um desenvolvimento emocional e aprenda a lidar com essa agressividade. Isso é muito bom para os nossos dias. Professor Michel, como que eu vou usar essa pulsão de morte a meu favor? Você vai fazer com que a pessoa tirar todos os pensamentos destrutivos da pulsão de morte e botar como uma força que vai fazer a pessoa caminhar, a pessoa desenvolver uma saúde emocional estruturada. Isso é muito top. Perguntas e dúvidas? Eu começo a falar, gente, eu me empolgo. Ainda mais que hoje é 6 de maio, aniversário de Freud. Alguém quer perguntar? Ninguém quer perguntar, não? Então, vamos lá. Continuando. Vamos falar agora sobre a influência de Melanie Klein na psicanálise contemporânea. Isso é muito importante. Alguém está falando aí? Não, né? Vamos lá. A influência de Melanie Klein na psicanálise contemporânea. Olha a influência dela. As contribuições de Melanie Klein para a psicanálise continua a ser estudadas e debatida hoje em dia. Sua teoria das relações objetais e sua técnica psicanalítica com crianças são amplamente utilizadas na prática psicanalítica atual. E sua concepção de pulsão de morte é um tópico de discussão importante na psicanálise contemporânea. Além disso, a abordagem de Klein influenciou muitos outros psicanalistas e teóricos que seguiram seus passos. Melanie Klein foi uma das primeiras psicanalistas a desenvolver uma técnica específica para o tratamento psicanalítico de crianças. Ela observou que as crianças usavam o brincar como uma forma de expressar suas fantasias inconscientes e suas angústias emocionais. E, portanto, incorporou essa observação em sua técnica psicanalítica. A técnica de Melanie Klein é atual até hoje. Porque no que tange atendimento de criança, atendimento infantil, o brincar vai desenvolver a expressão de fantasias das crianças. E nessas fantasias inconscientes e as suas angústias, no brincar, ela acaba expressando tudo aquilo que está incomodando. Na família, na escola, com os amigos. Ela começa a desenvolver e a expressar essas fantasias que muitas às vezes estão inconscientes, mas de forma consciente. Porque criança, ela vai recalcando muita coisa, vai guardando. Isso vai trazendo o quê? Angústias emocionais. Então, o brincar é fundamental na técnica psicanalítica infantil. A técnica de Klein é baseada em 3 elementos. Anota aí. A técnica de Melanie Klein de tratamento infantil tem 3 elementos. Primeiro, o brincar é de suma importância para o desenvolvimento da criança e para você entender a interpretação e a transferência. As sessões são realizadas em uma sala de brinquedos, onde a criança tem acesso a uma grande variedade de brinquedos e jogos. A criança é encorajada a escolher livremente o brinquedo que deseja usar e a criar uma narrativa ou uma cena com ela.
Enquanto a criança brinca, o analista observa atentamente e faz interpretações para ajudar a criança a compreender seus pensamentos e emoções inconscientes. O que eu te falei? Acabei de contar um caso atrás, eu consegui identificar o problema que estava acontecendo com uma família com 2 bonecos. Ou seja, esse brincar, essa interpretação e transferência é fundamental, porque é através do brincar, a criança vai brincando livremente, escolhe o brinquedo que ela quer, então pode ver, apareceu uma mensagem aqui. Então, esse brincar, a criança pega o brinquedo livremente. E esse brincar dela é que vai o quê? É que vai fazer com que você interprete. Você vai usando os 3 principais elementos, que é o brincar, a interpretação, a transferência. A transferência está ligada à transferência realmente de Freud. Por quê? Se a criança fizer uma transferência positiva para o analista, para o psicanalista, ela vai brincar, mas na forma da brincadeira, ela vai externar toda a sua angústia inconsciente, ela vai externar todas as dificuldades que está passando com ela vai externar para a criança, ela vai externar para o analista, melhor dizendo, a criança vai externar para o analista, e o analista vai usar a interpretação. Então, a técnica de brincar é muito bom para identificar isso. Aí vem, a interpretação da técnica de Klein é diferente da interpretação tradicional da psicanálise. Tá? A psicanálise vai usar lá o Tarque cura pela fala, a interpretação de sons, mecanismos de defesa, tudo aquilo. Mas a técnica de Melanie Klein é diferente. Em vez de se concentrar na análise do conteúdo manifesto do brincar, a interpretação de Klein é mais voltada para o processo psicológico em que a criança está envolvida enquanto brinca. Ela acredita que as fantasias inconscientes da criança são expressas através do brincar e que a interpretação dessas fantasias deve ser feita em tempo real, enquanto a criança está brincando. Então, enquanto a criança está brincando, o psicanalista ele vai o quê? Vai analisando tudo que está em volta, tudo que está envolvendo o processo psicológico daquela criança enquanto ela brinca. Exemplo, um menino está com 2 bolas, com 2 bonecos. Esse menino começa a bater um boneco no outro, ele começa a bater um boneco no outro. Você deixa livremente, mas você começa a identificar quais os problemas psicológicos que estão envolvendo essa agressividade. Não aquilo que ele está manifestando quando está brincando. Ele vai fazendo, você vai fazendo ponderações. E aí, está batendo no boneco? O que está acontecendo? Eles estão disputando alguma coisa? Quem é o mais forte? Você vai jogando, a criança vai brincando em tempo real, ela vai falando, ela vai interpretando, e você vai o quê? Vai interpretando esse brincar. Outra coisa interessante na técnica de Melanie Klein é a transferência. A transferência também é uma parte muito importante na técnica de Klein, no que tange criança. Por quê? Klein acreditava que as crianças projetam seus sentimentos, que eu já falei, e fantasias inconscientes em seus brinquedos e no analista. Enquanto a criança está brincando, seja com uma bola, seja com uma boneca, seja com brinquedinhos, ela está o quê? Mandando as suas fantasias inconscientes nos seus brinquedos, mas para o analista. E se essa criança fizer uma transferência positiva, isso vai ser de suma importância. Aí, o analista deve ser o quê? Uma pessoa sensível, uma pessoa que está prestando atenção nas projeções e usar essa transferência para ajudar a criança a lidar com seus conflitos emocionais. Isso é muito top. Muito top. Em resumo, a técnica de Klein com criança é baseada no uso do brincar, como uma forma de expressão, interpretação em tempo real das fantasias inconscientes e transferência para ajudar a criança a lidar com seus conflitos emocionais. A técnica de Klein é amplamente utilizada hoje em dia na psicanálise infantil e é considerada uma das abordagens mais eficazes para o tratamento de problemas emocionais em crianças. Então, a técnica de Melanie Klein hoje, usando os objetos, usando as fantasias e usando a transferência, é uma das técnicas mais eficazes
para tratamento de criança hoje na psicanálise. É muito importante. Pode falar, Manuelina. Alguém quiser falar aí, levante a mão. Está lendo lá? Então tá bom. Alguma dúvida? O povo sumiu. Onde eu estou? Estou aqui, ó. Gente, está todo mundo aí? Tá sim. Então vamos lá. Deixa eu voltar lá, deixa eu descer aqui, ó. Já falei sobre isso. Cara, eu gosto muito de Melanie Klein. Baseadas em 3, interpretação da técnica, o resumo da técnica. Agora, a teoria, mais um pouco sobre a teoria das relações objetais, né? Objetais é uma das principais contribuições de Melanie Klein para a psicanálise. Ela se baseia na ideia de que o desenvolvimento psicológico humano é influenciado pela forma como as pessoas percebem e se relacionam com os objetos ao seu redor. Então, essa teoria objetal, ela vai mostrar como que as pessoas elas desenvolvem o seu psicológico de acordo com os objetos que estão em seu redor. Segundo Melanie Klein, o primeiro aqui, preste atenção nisso aqui, gente. Psicanalista, preste atenção nisso aqui, porque aqui é um ponto crucial, fundamental, para nós ajudarmos o adulto de hoje. E a criança também. Segundo Melanie Klein, o primeiro objeto da criança é a mãe. É a relação mãe-bebê. É crucial para o desenvolvimento psicológico saudável. Então, o primeiro objeto da criança é a mãe. Você vê, isso é primordial, isso é fundamental. A criança olha o tempo todo para a mãe consegue identificar o choro de comida, o choro de cocô, o choro de xixi. Isso é extraordinário, esse processo que foi criado. Mas essa presença desse objeto da mãe, que é a mãe-bebê, isso é crucial para o desenvolvimento emocional de qualquer criança. Você pega um adulto que não teve uma presença real de uma mãe, que o adulto é filho da criança. Você pega um adulto que não teve a presença real da mãe, você vai ver que essa criança teve um processo de desenvolvimento bem ruim. E depois de jovem, adulto, se o processo entre a mãe e o filho for ruim, vai criar as tretas que os adultos têm com as suas mães. Porque 90% dos nossos bloqueios eles são paternos. Tem mulheres que são ansiosas, depressivas e não conseguem manter uma vida emocional saudável por causa de treta com a mãe. Lá no início, minha mãe não me criou, fui criada pela minha avó, fui criada por uma tia, eu queria carinho da minha mãe, eu queria a presença da minha mãe e eu não tive. Você vai encontrar isso direto no consultório. E o menino também, o homem também. Eu não tive a presença da minha mãe direito, não tive a presença do meu pai. Então, principalmente a presença da mãe e principalmente a presença do pai depois desse processo de consciência é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E isso vai interferir o quê? Na vida adulta. Vamos lá. Ela acreditava que as primeiras relações objetais são marcadas por fantasias e ansiedades destrutivas que se manifestam em atitudes ambivalentes em relação à figura materna. A criança sente amor e ódio pela mãe ao mesmo tempo. O que Klein chamou de exposição esquizoparanoide. Então, a criança tem uma ambiguidade, né? Ambivalente, duas coisas. A criança sente amor e sente ódio pela mãe. Tudo de forma inconsciente. Mas quando isso não é muito desenvolvido, preste atenção. Você não conhece pessoas, e você até mesmo passou por esse processo? Você tem uma relação com a sua mãe de amor e ódio? Se você nunca pegou, você vai pegar no consultório. Se você nunca passou por isso, um dia você vai passar. Porque pessoas chegam com esse processo. Elas, não, eu amo muito a minha mãe. A minha mãe foi muito fundamental para mim. Mas eu também tenho um ódiozinho guardado aqui dentro.
tal, minha mãe não foi presente, tal, minha mãe fez isso, tal, minha mãe tomou uma decisão, arrumou um outro marido, isso me perturbou muito. Olha só, esse desenvolvimento infantil vai atuar também na vida adulta da pessoa. Tudo está ligado à mãe, tudo está ligado à família. Isso é muito importante. Então, essa posição esquizoparanoide, essa posição entre amor e ódio da mãe e do bebê, aquele pensamento primitivo que falou lá no início, e fragmentos do ego. Enquanto a criança tem uma consciência, que aparentemente é uma consciência, ela sente amor. Daqui a pouco, uma consciência, fragmentos de consciência, ela tem o ódio pela criança. Tudo isso de forma inconsciente. A posição esquizoparanoide é caracterizada pela preocupação da criança em relação à sua própria sobrevivência e pela necessidade de defender-se contra as ameaças imaginárias. A criança sente medo de ser invadida e de perder o que é seu, a mãe, com os seios e amor da mãe. Então, a criança tem medo de perder o seio da mãe, né? Que é aquele amor, como se fosse o seio da mãe. A criança, o que ela mais ama são os seios da mãe. A criança faz pirraça, a criança chora. Ela quer o seio da mãe. Porque esse seio da mãe é o quê? Essa posição que ela tem entre amor e ódio. Se a mãe dá o seio, é aquele amor tremendo, né? Se a mãe não der, já é um ódio, aquele choro, né? Até os antigos falam, não, quer mamar. Está chorando. E a própria mãe, os antigos, até sabem que é choro de mamar, né? Choro quando a criança quer seio. Então, esse estado, né, de esquizoparanoide. Essas ansiedades, fantasias, são projetadas sobre a mãe e o mundo externo, levando uma visão extremamente polarizada e dualista do mundo. Coitada, tudo em cima da mãe. Se o filho é mal educado, é em cima da mãe. Se o filho é bem educado, é em cima da mãe. Eu vou acabar fazer essa aula, estou fazendo essa aula em homenagem ao Dia das Mães, que é no próximo domingo, né? Segundo domingo de maio. Mas tudo está relacionado à mãe. A mãe bem estruturada, filho bem estruturado. Isso é muito bom. Em seguida, a criança passa para a posição depressiva, né? Onde começa a perceber a mãe como uma pessoa separada com seus próprios sentimentos e desejos. Até então, na posição esquizoparanoide, a criança se vê na mãe como se fosse ela, é internalizada. A criança se sente a mãe. Quando passa para a posição depressiva, a criança começa a perceber que a mãe tem seus sentimentos separados e seus desejos. A criança começa a sentir remorso e culpa dos pensamentos hostis em relação à mãe. E sente a necessidade de reparar o dano causado por ela. Essa posição é marcada pela empatia, pelo reconhecimento do outro como uma pessoa independente. Isso é extraordinário. Gente, vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos aí e voltamos? Pode ser? Tomar uma água, um café? Abre o áudio aí. Pode ser, gente? Pode sim. Mas aí deixa eu aproveita, pega esse link e compartilha com Pode outras pessoas sim. também. Tá? Daqui a pouco são 11h30. 11h40 Ok, a professor. 11h45 a gente volta, tá? Tá. Vamos lá. Voltamos, galera. Vou compartilhar de novo a tela. Vamos dar início novamente. Passaram, 15 minutos, 17 minutos. Acabar de tomar um cafezinho aqui. Bora. Todos me ouvindo? Deixa eu voltar aqui.
Vamos lá. Voltando, hein? Todos estão conseguindo ver minha tela aí? Se não tiver, é por causa da internet. Voltei, hein? Parei aqui. A posição depressiva, já falamos da posição esquizoparanoide, vamos falar da posição depressiva. É assim chamada porque a criança pode sentir-se triste, deprimida ou ansiosa, ao perceber que suas fantasias hostis podem ter causado danos irreparáveis ao objeto, que é a mãe. Na posição depressiva, a criança começa a reconhecer a realidade da perda e a lidar com a dor emocional associada a ela. Então, quando passa da posição esquizoparanoide, entra na posição depressiva. Aí você começa a perceber que a criança, aí na parte da consciência, já começa a ficar meio deprimida, meio ansiosa, porque ela começa a observar que ela causou danos irreparáveis ao objeto, e ela começa a reconhecer a realidade, de que está perdendo um pouco, como lidar com essa dor emocional, ela começa a associar a ela. Existem também os objetos transicionais que Melanie Klein falou, isso é muito importante. Eu usei muito isso com Misael. Hoje, com o Azaf, a gente usa também. Os objetos transicionais são aqueles objetos, aqueles paninhos, as bonecas, para o menino a bola, o carrinho. Quando a criança começa a perceber, que ela percebe de forma inconsciente, né? Que aí a gente entende hoje, o psicanalista, por que dessa posição esquizoparanoide e essa posição depressiva. A criança começa a entender que ela causou alguns danos, que hoje ela vai começar a perder um pouco a mãe. Aí a fase de ir para a creche, a fase de ir para a escola. Por que você acha que toda escola, toda criança, tá? A Kátia aí, que é professora, todos os professores, eu também trabalho, minha esposa trabalha com educação infantil. Por que toda a creche tem aquela semana de adaptação? A criança começa a ir em alguns horários para se adaptar a essa separação da mãe. Ela vai, mas ela chora muito porque está separando da mãe. É a hora que a criança começa a ficar meio deprimida, ela começa a perder esse objeto. Aí ela cria os objetos transicionais. O paninho que ela cheira, a boneca, o carrinho, a bola. Porque tudo isso vai lembrar o objeto da mãe. E ela está com esse objeto, faz ela entender que ela ainda tem a mãe ao seu lado. Eu me lembro quando o Misael foi para a creche, o Misael hoje está com 11 anos, ele chorou muito, muito. Aí eu e minha esposa pegava a bola, assim, sentava ele e falava assim, ó, jogava a bola. Misael vai para a creche, a bola batia na parede e voltava. Mas o Misael volta para o papai e para a mamãe. Misael vai para a creche, mas o Misael volta para o papai e para a mamãe. Então, esses objetos... Só que existem adultos que não se separaram desses objetos. Existem adultos que até hoje têm um paninho fedido e chama esse nome. Travesseiro fedido, tem a boneca que ela guarda, tem o carrinho, porque foram objetos que fizeram parte do desenvolvimento emocional dele. Possa ser que não tenha sido um desenvolvimento emocional saudável, mas ele teve. Então, essa posição depressiva é muito forte no desenvolvimento emocional da criança. E esses objetos normais, é para ser arrancados de uma vez, é para ir com cuidado. A teoria das posições esquizoparanoide depressiva de Klein tem implicações significativas para a terapia, ajudando o analista a estender as projeções e transferência do paciente e a desenvolver um relacionamento terapêutico empático e colaborativo. Ou seja, o que essa teoria da esquizoparanoide, tem lá na frente, já expliquei mais, depois você assiste o vídeo, e depressiva de Klein, como que ela vai ajudar? Ela vai ajudar a eu e você, o psicanalista, a entender esse processo, essas projeções que o paciente faz de transferência para nós. Quando a transferência é positiva, o relacionamento terapêutico fica empático, colaborativo. Ele tem uma empatia com o analista, ele quer colaborar, ele quer ajudar para que o seu tratamento seja eficaz, mas quando essa transferência é negativa, é complicado. Mas é nessas duas posições do desenvolvimento da criança, esquizoparanoide depressiva, que você vai entender todo o processo do paciente. Essa transferência que ele faz, que é a fantasia que ele vai fazer para o analista. Muito interessante.
Ela também é considerada uma abordagem importante para a compreensão do desenvolvimento infantil e influenciou muitos outros teóricos da psicanálise e da psicologia. A concepção, vou voltar na concepção de morte. A concepção de morte de Melanie Klein é uma das suas contribuições teóricas mais controversas. Segundo a teoria, existe uma tendência inata e universal em direção à destruição, tanto no plano individual quanto no social. A pulsão de morte... Pode entrar aqui, fica à vontade. Qual é o seu nome? Jonathan. Fica à vontade aí, Jonathan. Deixa eu... tem um café lá, um café, um biscoito, um iogurte, aqui tudo é ao vivo, gente. Nada filmado. Aluno do professor Michel. Sou eu. Fica à vontade aí, tá? Fica à vontade, depois a gente troca uma ideia e conversa. Então, segundo essa teoria, existe a tendência inata e universal em direção à destruição, tanto no plano individual quanto no social. A pulsão de morte é uma força destrutiva que está sempre presente aos nossos impulsos psicológicos. Em contraposição, a pulsão de vida, que é a força que busca satisfação e continuidade da vida. Eu expliquei lá no início do vídeo sobre a pulsão de morte segundo Freud, a pulsão de morte segundo Melanie Klein, e o que olha que falou? A pulsão de morte é aquela pulsão que ela pode ser destrutiva, mas ela pode impulsionar a pessoa. E a pulsão de vida que a pessoa vai estar ali com a sua vida. Então tem que haver um equilíbrio. Quando tem um equilíbrio entre a pulsão de morte e a pulsão de vida, há o quê? Há uma saúde emocional. Quando não tem esse equilíbrio, e você vai perceber no seu consultório, muitas vezes, vão chegar pessoas com essa pulsão de morte, ó, ela está assim, ó. Você vai precisar transmutar essa pulsão de morte em uma energia para equilibrar com a pulsão de vida. Klein argumenta que a pulsão de morte está presente desde o nascimento, mas é inicialmente direcionada para o mundo externo. A criança experimenta essa pulsão como um desejo de destruir os objetos externos, incluindo a mãe. Com o tempo, a criança internaliza esses impulsos destrutivos e começa a direcioná-los para si mesmo em um processo que Klein chamou de introjeção. Ou seja, na pulsão de morte desde o nascimento, a criança já vai colocando para a mãe, vai colocando, vai internalizando, externando essa pulsão de morte. Já viu quando a criança morde o seio da mãe? É esse processo. A mãe, ai, que é isso? É esse processo. Que ela vai o quê? Vai internalizando, vai externando essa pulsão, esse desejo de destruir o seu objeto. E esse objeto, principalmente, é a mãe. Tá? Com o tempo, a criança vai trazendo para ela. E ela começa a fazer um processo de quê? Introjeção. Começa a pulsão de morte para ela própria. Para Klein, a pulsão de morte é um componente intrínseco da condição humana e é responsável por muitas formas de comportamento destrutivo. Isso é verdade. Klein falou o quê? Que a pulsão de morte é um componente intrínseco, está dentro do ser humano e vai ser responsável por várias formas de violência, de posicionamento e comportamento destrutivo, entre eles violência, a guerra, o sadismo, a autodestruição. É aqui que você vê, nessa pulsão de morte, a teoria de Klein, quando a pessoa chega no consultório com essa pulsão de morte assim, ó, pulsando, você vai ver que é uma pessoa violenta, uma pessoa que fica em guerra o tempo todo, uma pessoa que gosta de sadismo, uma pessoa que fica se autodestruindo, autoflagelando, se autopunindo. Então, no entanto, Klein vai falar o quê? Ela vai enfatizar que essa pulsão de morte não é o único impulso psicológico e que a pulsão de vida, que busca a satisfação e a continuidade da vida, também é uma força poderosa em nossas vidas. É por isso que Freud falou que tem que haver esse equilíbrio entre força, a pulsão de morte e a pulsão de vida, e Klein falou a mesma coisa. De um lado, que tem a pulsão de morte de forma destrutiva, com violência, sadismo, do outro tem a pulsão de vida. Qual a nossa função como analista? O paciente ele não entende pulsão de morte, ele não entende pulsão de vida, ele não entende posição esquizoparanoide, posição deprimida, de depressão. Nós que vamos ver isso. Então, a gente tem que ver que a força de vida tem o quê? A força poderosa sobre o ser humano. A concepção de pulsão de morte de Klein foi amplamente criticada por outros teóricos da psicanálise. Tudo é criticado.
Se Melanie Klein foi criticada, eu fico feliz de tantas críticas que eu recebo na internet, os outros metem pau. Eu não estou nem aí, porque ninguém agradou todo mundo. Então, vamos lá. Como Ana Freud e Asen. Hartmann também. O Reis e Hartmann, que argumentaram que essa teoria é excessivamente pessimista e não fornece uma base sólida para a compreensão da natureza humana. No entanto, a teoria de Klein teve uma influência significativa na psicanálise e em outras áreas da psicologia e continua sendo objeto de debate e discussão. Eu sou a favor dessa concepção de pulsão de morte, isso é muito importante para nós entendermos, tá? Isso é extraordinário. A teoria de Melanie Klein, vamos lá, continuando. A teoria de Melanie Klein tem uma influência significativa. Vamos ver agora o que é essas teorias que nós já falamos. Pulsão de morte, pulsão de vida, posição esquizoparanoide, posição depressiva. Falamos das técnicas lá em cima da técnica infantil. Vamos ver o que isso interfere hoje. As teorias de Melanie Klein têm influência significativa na psicanálise contemporânea e continuam a ser estudadas e debatidas pelos psicanalistas atuais. Algumas das maneiras pelas quais a teoria de Klein influencia a prática da psicanálise hoje inclui, olha, vamos lá, o que vai incluir hoje ainda as teorias de Melanie Klein, que morreu lá em 1960, nasceu em 1886, morreu em 1960, olha como que essas teorias vão influenciar nós hoje, em pleno século XXI, 6 de maio de 2023, comemorando hoje o Dia do Psicanalista, seria o aniversário de Freud hoje, e as teorias de Melanie Klein se encontram presentes ainda em nós. Olha o que ela falou, a ênfase nas relações objetais. A teoria das relações objetais de Klein enfatiza a importância das primeiras relações entre a criança e seus cuidadores na formação da personalidade e dos padrões de relacionamento interpessoal ao longo da vida. Esse foco na relação entre paciente e terapeuta é uma característica central da psicanálise contemporânea. Olha o que Melanie Klein falou lá que interfere hoje. Ela disse que é muito importante a relação entre a criança e seus cuidadores. Mãe, pai, avós, todo mundo que vai cuidar dela. Porque isso vai interferir na formação da personalidade e nos padrões interpessoal da vida. Para nós, psicanalistas, hoje, o que essa teoria vai trazer para a gente de benefício? Vai nos dar uma relação, um foco na característica central da personalidade e dos relacionamentos do paciente. Você vai nessa teoria objetais, bate no pai, bate na mãe, bate nos modelos deles, bate nessas posições que nós já comentamos, que você vai ver como isso interfere no desenvolvimento emocional interpessoal de lidar com as pessoas. Porque o que traz ansiedade, o que traz depressão, é esse relacionamento que as pessoas não sabem conviver mais com as outras. Isso é de suma importância. Outra teoria de Klein que vai interferir hoje em nossas vidas é a importância da fantasia. A teoria de Klein destaca a importância da fantasia na vida psíquica e na formação da personalidade. Hoje, os psicanalistas continuam a explorar a fantasia do paciente como uma forma de compreender as suas experiências emocionais e padrões de comportamento. Isso, eu faço isso direto no consultório. Eu desbloqueio pessoas com fantasias. Teve uma que eu falei assim, qual é a mulher superpoderosa que você acha que ela é tal, Mulher Maravilha? Então, hoje você é a Mulher Maravilha, vem comigo. Quais são as características da Mulher Maravilha? Isso eu usei fantasias. Fantasia de super-heróis. Você pode usar as fantasias de várias formas para poder o quê? Desbloquear essa pessoa. Você não acha por que a indústria pornográfica, por que a indústria de sex shops, todos esses objetos são usados para aguçar mais a curiosidade sexual do ser humano? Porque mexe na fantasia. Fantasia de bombeiro, de enfermeira, de tudo quanto é fantasias. Por quê? Mexe no inconsciente das fantasias infantis, mexe com tudo. Então, a teoria da fantasia é importante para desbloqueio das pessoas que vão nos procurar hoje. Outra teoria que é importantíssima para hoje é a abordagem da intervenção precoce.
A técnica psicanalítica com crianças desenvolvida por Melanie Klein é agora amplamente utilizada na psicoterapia infantil. A abordagem enfatiza a intervenção precoce, a utilização de jogos, de brinquedos como uma forma de compreender as fantasias e preocupações do paciente. Então, até com adulto a gente usa jogos, com adulto a gente usa brinquedos. Ou, você viu, as pessoas gostam muito de jogos, de brinquedos. Gente, tem internet, mas você vai nas lojas, o que tem de brinquedos, de jogos, cada dia lança. É jogo da vida. Quem nunca aqui brincou de banco imobiliário? Banco imobiliário dá uma fantasia que você vai ganhar dinheiro, que você vai ter que comprar casas, vai ganhar dinheiro no banco, saca dinheiro. Tudo aquilo é uma fantasia. Nos Estados Unidos, o banco imobiliário, de uma ênfase diferente, fez com que as crianças entendessem que quer ser empreendedor, que quer ser empresário. No Brasil, não. Era simplesmente para aprender como não ter dinheiro. Mas essa abordagem precoce, desde a criança, pode ser usado com adulto que não foi bem desenvolvido na criança. Porque o adulto, repete comigo, é filho da criança. Isso é muito interessante. O reconhecimento da hostilidade inconsciente também até hoje. A teoria de Klein destaca a hostilidade inconsciente como uma força motriz no desenvolvimento humano. Essa ideia tem sido incorporada em muitas teorias psicanalíticas contemporâneas, incluindo a teoria das relações do objeto e teoria de intersubjetividade. Ou seja, a força motriz que tem dentro do ser humano, essa hostilidade, né? Essa ideia de incorporar as teorias psicanalíticas, está dentro do ser humano. Então, isso vai servir para quê? A gente reconhecer as coisas hostis que estão no inconsciente do ser humano. Outra teoria que serve para hoje é a integração da pulsão de morte, né? Embora a concepção de pulsão de morte de Klein continua sendo controversa, muitos psicanalistas contemporâneos reconhecem a importância da integração da pulsão de morte na compreensão da vida psíquica. A pulsão de morte é vista como uma força motriz na agressão, na autodestruição e em outros comportamentos destrutivos. Melanie Klein também é uma importante psicanalista britânica, que é a Melanie Klein. Ela usou os termos de posição esquizoparanoide e posição depressiva, nós já falamos isso, onde ela vai descrever fases normais de desenvolvimento emocional infantil. Ela acreditava que durante essas fases a criança experimenta estados emocionais e formas de pensamento específicos, que são os essenciais para o desenvolvimento saudável da personalidade. Então, o que é? Eu estou falando desde o início, essa posição esquizoparanoide, para a gente entender e fechar. É uma fase inicial do desenvolvimento emocional, que geralmente ocorre durante o primeiro ano de vida da criança. Nessa fase, a criança experimenta sentimentos intensos de ansiedade e medo em relação às figuras parentais, que são vistos como ameaçadores e potencialmente perigosos. A criança pode ter medo de ser destruída ou devorada por esses objetos e pode desenvolver mecanismos de defesa, como projeção e introjeção, para lidar com esses medos. A criança ela desenvolve dentro dela uma projeção, ela projeta em outras pessoas e ela faz uma introjeção nela. Você vê que tem algumas crianças que ela tem muito medo de algumas pessoas. Algumas pessoas. Lá na minha casa, hoje o Azaf, com 8 meses, quando o Misael vem para cima dele, o Misael grita, ele sai correndo de medo. Eu explico, não coloca medo nele, mas isso é normal. Tá? Ainda se falando de... Aí, essa esquizoparanoide, eu já expliquei esse termo lá no início, eu li. Eu não vou ler de novo isso aqui. Tá? Eu já expliquei isso lá no início. Vamos aqui, ó. É importante notar que o termo esquizoparanoide não é mais usado como diagnóstico formal na psiquiatria. É a condição que ele descreve e foi substituída por diagnóstico mais preciso. Lá eu expliquei por que ela usou esse termo, falei sobre um pouco de esquizofrenia lá no início do vídeo, vocês vão poder assistir depois. Na posição depressiva, que geralmente ocorre após a posição esquizoparanoide, a criança começa a perceber a realidade, separada das figuras parentais, e desenvolve um senso de empatia e preocupação com elas. A criança pode sentir tristeza, culpa, ansiedade diante da possibilidade de perder uma figura parental.
e pode buscar maneira de se aproximar e fortalecer a relação com suas figuras. Cray acreditava que essas posições emocionais são fundamentais para o desenvolvimento emocional e psicológico saudável da criança, e que o fracasso em superá-las pode levar a problemas emocionais e psicológicos na vida adulta. Ela também aplicou esses conceitos às suas teorias sobre o tratamento psicanalítico de adultos, acreditando que a exploração e os processos dessas posições emocionais precoces pode ajudar e promover uma cura e transformação pessoal. Ou seja, o que ela disse? Que essas duas posições, esquizoparanoide e depressiva, se tratada no início, for bem com a presença da mãe, da família, vai levar um adulto saudável. Mas se não for, vai levar um adulto doente emocionalmente. A gente precisa trabalhar no adulto essa fase de esquizoparanoide e de depressiva, para poder mostrar para ele essas fases e ajudar ele hoje. Isso é muito importante, já falei mais lá em cima. Para Freud, a pulsão de morte, quando eu iniciei a aula, eu voltei aqui e já expliquei sobre isso. É muito importante para isso. Então, vamos ver aqui. Freud acreditava que a pulsão de morte é inerente, e todos os seres humanos é que ela é uma parte integrante da personalidade humana. Cray também. Agora, ele argumentou sobre esse equilíbrio, né? Morte e vida, eu já expliquei também. A pulsão de morte foi um conceito controverso de teoria de Freud e foi criticada por muitos psicanalistas. No entanto, muitos psicanalistas posteriores continuam a explorar o conceito de pulsão de morte e pulsão de vida e aplicá-los até hoje na prática clínica. Eu sempre falei, você vai encontrar paciente e vai chegar com pulsão de morte, de destruição, aquela força mesmo, que quer se destruir. Vai ter que mostrar para ele a pulsão de vida, e lá nessas posições esquizoparanoide, depressivo, vai ficar tudo gravado, tem lá nos vídeos, e equilibrar entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Porque se deixar só a pulsão de morte, ele vai se destruir. As teorias de Cray, estou partindo para o final, as teorias de Melanie Cray ainda são muito relevantes e influentes na psicanálise hoje em dia. Algumas das principais contribuições de Cray incluem sua ênfase nas primeiras experiências emocionais da criança, sua teoria das relações objetais e suas ideias sobre as posições emocionais. Os psicanalistas contemporâneos muitas vezes usam as teorias de Cray em sua prática clínica, ajudando os pacientes a explorar e compreender seus relacionamentos iniciais com seus cuidadores, mãe, pai, avó, quem foi seu cuidador, e como essas relações influenciaram sua personalidade e seu comportamento atual. Então, hoje, na atualidade, nós psicanalistas entendemos os processos que Cray levantou para a gente entender como foi o processo dos cuidadores até nosso autoconhecimento e como que isso interferiu, influenciou na nossa personalidade e nosso comportamento. Porque se você for analisar, eu estava conversando com a pessoa, ele falou assim, cara, eu tenho um toque, eu não posso ver nada fora do lugar, eu falei assim para ele, fala para mim, eu sou muito organizado. Quem é mais organizado na sua casa? Sua mãe e seu pai? Ele falou assim, não, meu pai é totalmente desorganizado. Agora, minha mãe é tudo no lugar. Eu falei, foi esse processo que você teve com a sua mãe que fez você ficar... Ele falou, minhas roupas é degradê, vem todas as cores, então. Eu fiquei na sua mãe. Essa fase esquizoparanoide, essa fase depressiva, essa influência da mãe é que formou sua personalidade e seu comportamento atual. Isso é psicanálise, é você analisar lá a formação da pessoa hoje na vida adulta. Eles também podem ajudar os pacientes a identificar e explorar as posições emocionais, como a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, para entender como essas posições afetaram a sua vida e como pode superar quaisquer problemas ou conflitos relacionados a essas posições. Os psicanalistas também podem aplicar as ideias de Cray em outras áreas, como a terapia familiar, a terapia de casal, ajudando as pessoas a compreender e a resolver problemas relacionados à dinâmica dos relacionamentos. Tem pessoas que não tiveram esse contato com mãe, com os parentes, que dificilmente ela vai ter um relacionamento interpessoal muito bem formado com outras pessoas. Então, isso dá para ajeitar. Vem da família. Eu também estava na terça-feira com uma paciente online, falei para ela assim, ela não saiu de casa, então eu falei, me explica como era sua mãe e seu pai. Eles saíram de casa? Aí a pessoa caiu na consciência. Não, minha mãe nunca saiu. Eu falei, você está reproduzindo tudo. Foi naquela fase
agora a gente tem que reprogramar para poder ajeitar. Então, além disso, as teorias de Klein são frequentemente usadas na pesquisa e psicanálise, ajudando a aprofundar nossa compreensão do desenvolvimento emocional e das relações interpessoais. Em resumo, as teorias de Melanie Klein tiveram uma influência duradoura na psicanálise contemporânea e continuam a ser objeto de estudo e debate na comunidade psicanalítica. As contribuições de Klein para a compreensão da importância das primeiras relações objetais e fantasia na vida psíquica, a hostilidade inconsciente, a pulsão de morte e outras áreas da teoria psicanalítica continuam a influenciar a prática clínica de psicanalistas em todo o mundo. Então, essa foi a nossa aula de contribuição de Melanie Klein, totalmente diferente do nosso portal. Nosso portal tem uma aula lá com o professor Eduardo Maciel, tem a apostila, e ontem à noite eu fiz esse resumão para falar das principais teorias de Melanie Klein. Hoje nós usamos muito essas teorias para ajudar o nosso paciente. Estou aberto para perguntas e dúvidas para vocês aqui. Arrasou na aula, hein? Vamos lá? Perguntas e dúvidas. Pode abrir o microfone. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essa relação que as pessoas têm, as pessoas têm com as mães, pegam ligações e frustrações e tudo mais, ela pode ser levadas para o lado das avós também? Os avós? Sim. Pode sim. O cuidador. Quem foi o cuidador dessa criança caso. É que vai interferir quem foi o cuidador. A minha avó. Uhum. Né? Manolina, vê se eu deixei meu telefone no banheiro ali. Pega ele para mim, por favor. Eu esqueci meu telefone no banheiro. Mais alguém, gente? Está aberto para pergunta. Não? Onde eu botei? Um minutinho só, gente. Um minutinho só. Você tá no telefone. Gente, eu tô doido. Eu vou dar aula, eu fico doido aqui. O telefone estava no meu bolso, tá? Gente, tem mais alguma pergunta? Fala comigo, gente. Eu falei mais de 2 horas, ninguém quer falar comigo? Sem nenhuma mais perguntas. Fala. Se ninguém tem pergunta, eu vou comentar um negócio com vocês, hein? Mais uma vez aí, parabéns a todos os psicanalistas. Aí, ó, a Diana tirou até para comemorar, foi na praia, está assistindo a aula, está comemorando o dia do psicanalista. Eduardo Danhô, lá de Pernambuco. Mel Moraes. Quem é o Mel Moraes? Eu não conheço. Tem um iPhone aqui que não tem nome. Tem um iPhone. Carolina Martins está aqui. Muitas pessoas entraram, já saíram, mas estamos juntos. Deixa eu comentar algo com vocês, deixa eu compartilhar aqui uma tela aqui novamente, que me foi feita uma proposta, vai ficar gravado para quem assistir. Me foi feita uma proposta, deixa eu ver se é aqui. Me foi feita uma proposta pelo psicanalista, calma aí, deixa eu tirar aqui. O psicanalista, ele é tenente do bombeiro e ele é psicanalista formado aqui pela Sociedade Mente Renovada. Ele é tenente bombeiro militar aqui do estado do Rio de Janeiro, mas ele também é psicanalista. E ele me tirou uma dúvida, já ocorreu comigo, eu não sei se já ocorreu com vocês. Muitos já devem ter esses cursos, outros não têm. Uma certa vez, eu estava atendendo uma paciente, foi em Irajá, aqui no consultório que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Nós atendemos na Taquara, em Irajá. E, de repente, essa paciente estava falando, ela desmaiou na minha frente. Graças a Deus, já tenho experiência, eu não entrei em desespero. Mas tem pessoas que entram em desespero. Tem pessoas que não sabem como lidar. Estão vendo a tela do meu WhatsApp aí? Então, eu parei, levantei a cabeça dela, vi os batimentos cardíacos dela e depois ela passou um tempo, levantou e ela falou que não havia tomado o remédio da diabetes. A glicemia dela aumentou, ela ficou tonta, ficou tudo bem.
Mas tem muitos psicanalistas que não têm esses trajetos, não têm esses jeitos, não têm essa formação. Não tem essa formação. Mas possa ser que você esteja atendendo no consultório e uma pessoa vai e desmaia lá. E você não vai saber o que fazer. Então, o tenente Ronaldo Gonzaga, que faz parte da nossa sociedade também, eu só procuro um negócio para compartilhar com vocês. Ele me ofereceu e me propôs um curso de primeiros socorros para psicanalistas. Ele me propôs isso de forma online e eu estou passando aqui para vocês. O curso vai ser totalmente online, com certificado. A gente vai marcar, eu vou estar liberando hoje, eu não falei sobre isso ainda. Estou falando hoje sobre isso. Deixa eu enviar aqui. Vamos ver se foi. Então, já está criado pela Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, está criado o curso de primeiros socorros só para psicanalista. Estou procurando aqui, ó. Vocês dão uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, vai ser um curso... Opa, aqui, ó. Ver se eu consigo baixar. Um curso de primeiros socorros voltado para psicanalistas. Que às vezes você está no consultório. Quem tem, pô, legal. Quem não tem, é bom ter. Tá? Tá aqui, ó. O diploma vai ser esse aqui, ó. Pela sociedade. Tudo certinho. Você vai abrir. Está abrindo. Estão conseguindo ver aí? Ó. Declaramos para os devidos fins que fulana tal, que o psicanalista tal, participou com alto índice de aproveitamento, um ciclo de palestras sobre o sistema de primeiro socorro. Aí vai falar sobre fraturas, hemorragia, queimaduras, noções gerais de socorro e urgência. Tá? Assinado por mim, senhor do Mente Renovada, e o palestrante é o segundo tenente de bombeiro, técnico de enfermagem, psicanalista Ronaldo Gonzaga. Então, está aberto aí, depois eu vou liberar o link. O valor do curso, se eu não me engano, é porque está lá feito o link, é muita coisa na cabeça. Ou vai ser 130 ou 150 reais, com direito à apostila, com direito ao certificado pela Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Eu vou lançar lá no grupo, vou lançar para vocês já com o link. Assim que nós formarmos a turma, eu vou marcar o dia da aula totalmente online, tá? Aí uma outra oportunidade eu vou fazer aqui no Rio, presencial. Você também que quer fazer esse curso presencial na sua cidade, você vai falar e entrar em contato com a gente, tá? Temos uma outra coisa boa que eu vou trazer para vocês depois, tá? Estamos em tratamentos finais, que vai ser o título que nós acabamos de fechar com a Academia de Ciência e Filosofia de Lucena, tá? Uma academia muito conceituada. Nós estamos trazendo uma geração de autoridades para a vida dos psicanalistas, que é o título de doutor honoris causa em psicanálise, para gerar mais autoridade em nossas vidas. Mas essa informação eu vou dar depois. Eu estou falando hoje sobre o curso de primeiros socorros, vai ser ministrado na Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Acompanhe nos grupos aí, que você vai ter mais informações, tá? Mais uma vez, parabéns para vocês, psicanalistas, futuro psicanalista. Como eu sempre digo, eu não tenho condições emocionais, espirituais, físicas, financeiras para esgotar assunto nenhum. Eu não tenho essa pretensão, pelas minhas formações, pelos anos de psicanalista, eu não tenho condições. A minha função é colocar uma vírgula hoje na sua mente, uma vírgula só, porque todo mundo me conhece, eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Então, se eu coloquei uma vírgula e um caminho para vocês continuar aí nessa caminhada de psicanalista, eu fico muito feliz. Eu não tenho vaidade, quem não quiser se filiar na minha sociedade, que não é minha, nossa. Eu não tenho vaidade de pessoas que muitas vezes não pegam a minha dinâmica. Eu não tenho essa vaidade. Eu não tenho medo de perder o amor de ninguém, tá? Eu não gosto de nada monopolizado. Eu sou esse aqui, presencial, online. Se me mandar, eu vou te atender. Todos os psicanalistas da sociedade. Pode perguntar. Carolina está aí, me responda.
Todas as vezes que você me chama, eu te respondo ou eu te nego voz? Fala para mim. Diana, toda vez que você me chama... Responde, todas as vezes, professor. Todas, seja o horário que for. Às vezes a gente conversa 10, 11 horas da noite. Tira minhas dúvidas. Essa mulher que tá falando, cara, ela já me mandou um sonho de madrugada. Foi. Madrugada! Eu gosto disso, gente. Eu não sei, vou falar para vocês. Eu brinco que eu não gosto de escrever muito. Eu não gosto de fazer contas. Eu só sei gerar valores e autoridades em vidas. Eu sei falar, eu sei direcionar, eu sei botar a pessoa no caminho que ela precisa para ter o sucesso como psicanalista, porque eu sofri muito nessa área. E tudo que eu sofri, eu transformei em conhecimento. Eu criei carteira de psicanalista em formação para dar estrutura para os psicanalistas, porque eram criticados, eram perseguidos. Eu criei várias ferramentas, aí produtos que eu criei. Eu criei a cartilha do psicanalista, que ninguém nunca me falou o que era o direito, o que eram os deveres. Nós temos todo esse produto, que é o quê? Para resolver os problemas dos psicanalistas. E quem precisar pode me chamar a qualquer hora. Eu até falo, às vezes eu demoro a responder um pouco. Gente, são muitos grupos. Não é para gabar, para falar, porque ele faz, que ele acontece. Eu não tenho essa pretensão, não preciso. A tela do meu WhatsApp aí, ó. Olha quantos WhatsApp abertos, ó. Olha quantos WhatsApp, coisas que eu nem consigo responder. Eu tenho que fazer uma seleção. Então, é muita coisa. Tá bom? Um excelente sábado para vocês, 12h30. Eu cheguei aqui, era 10 e pouquinho, porque peguei muito trânsito, mas ainda vou sair daqui, tem compromisso à tarde, mas curtam esse dia, o dia do psicanalista, tá? Abre aí, gente, o vídeo para a gente tirar uma foto, para botar depois na internet. Quem quiser abrir, não é obrigado. Para mim, nada obrigado é bom, gente. Nada obrigado para mim é bom. Nada obrigado é muito chato. Mas quem puder abrir aí, eu vou fazer um print aí. Abre aí, Carolina, abre aí, Carlos André. Todo mundo abrindo na tela. Eu sou a Mel Moraes, que você não conhece ainda, mas depois a gente vai se falar. Me chama, vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente resolver tudo. Vamos lá, sorrisão. 1, 2, 3. Foi. Gente, fique em paz. Eu vou encerrar a aula, vou mandar para o YouTube e vocês vão ter essa aula aí também, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigadão, professor. Obrigada, parabéns para todos e especialmente para você, Michel. Muito obrigado, somos juntos. Gerando valores e autoridades em vidas. Isso aí.